Olá para todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos voltando aqui com mais um vídeo. Eu tive que interromper aqui a gravação sobre as 70 semanas, porque quando chegou nessa aí a última, né, a Septuaginta, surgiram alguns assuntos aqui que eu tive que pesquisar um pouco mais, né? Isso me fez lembrar, né, a carta de Judas, né, quando ele procurou escrever com toda diligência acerca da salvação comum, e o Espírito Santo tocou nele, porque ele foi levado, né, pela necessidade a escrever e a exortar a batalhar pela fé. Então eu estava escrevendo aqui, pesquisando, e de repente cheguei num ponto aqui que exige um esclarecimento, até porque abordamos muito pouco, né? E está relacionado, né, ao Armagedon. Então, na última semana aqui, Daniel diz assim, né? Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Ele, aqui, está relacionado ao anticristo. Uma aliança, um pacto de paz por uma semana. Uma semana, dentro aqui da contagem profética, equivale a 7 anos. Cada dia da semana equivale a 1 ano. Então, 7 dias, 7 anos. E na metade da semana, ou seja, em 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Então entendemos que nessa primeira metade aqui, o templo em Jerusalém será reedificado, o templo judeu em Jerusalém. Mas na metade da semana, como diz em 1 Tessalonicenses, hein, ele vai se revelar, ele vai querer parecer com Deus, se assentar no trono de Deus, ser adorado no templo de Deus como se fosse Deus. Então, na metade da semana, ele quebra o sacrifício e ele se apresenta, porque sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que está determinado sobre ele? O juízo de Deus. Ele vem no toque das 4 últimas trombetas, no derramar das taças de Deus, das 7 taças de Deus, nos ais. Então nós vamos ver, né, algumas coisas aqui que vão acontecer neste período que chamamos de grande tribulação, né? Alguns contam a grande tribulação como os 7 anos inteiros. Eu dividi aqui os 3 primeiros anos e meios aqui. Haverá paz e segurança, como diz aqui na 1 Tessalonicenses 5,3. Na metade da semana o pacto é quebrado e haverá repentina destruição, ou seja, dá início, então, é desencadeada esta guerra, a batalha de Armagedon. Mas aqui tem uma pergunta, o que é Armagedon? Nós vemos nos filmes, né, Hollywood principalmente, nos vídeos em geral, você vai achar isso no YouTube, televisão, vários lugares, falando sobre Armagedon como eventos cataclísmicos, como destruição, guerra nuclear, né? Fim dos tempos, fim do mundo, né? Destruição do mundo. Mas o que é Armagedon? É simples. Aqui está escrito em hebraico, da direita para a esquerda. Ar significa monte. Megidon, vale de Megido. Megido é local de ajuntamentos ou agrupamentos de tropas. Então seria um monte onde tropas elas serão, né, ajuntadas. E aqui está escrito em grego, Armagedon. Esse quadro eu fiz, né, em 2016, quando eu estudava escatologia com alguns irmãos. E eu condensei aqui, fiz algumas coisas que eu acho interessante, né, para quem gosta de escatologia, né? Escatos, últimos, e logia, estudo. Escatologia simplesmente é o estudo dos sinais dos últimos dias, né? Dos eventos que estão acontecendo e daqueles que acontecerão, e muitos ainda acontecerão depois, né, da vinda de Cristo para lutar por seu povo Israel. Aqui vemos 2 torres, as Torres Gêmeas, World Trade Center. Se você digitar no Word, abre aí uma tela sua aí no Word e digita o endereço lá do World Trade Center em qualquer fonte que você quiser, Arial, Time Newsroom, qualquer uma.
Quando você passar para o Wingdings, vai aparecer exatamente isso, né? Um avião, duas torres, o crânio e dois ossos, que simboliza a morte, e a estrela de Israel. Alguns, né, de linha, né, pré-tribulacionista acreditam que as 3 primeiras trombetas já tocaram. Alguns acreditam que ela vai tocar somente, todas elas vão tocar somente durante a grande tribulação. Como algumas linhas também acreditam que os cavalos já foram soltos, os 4 cavalos, né, do Apocalipse, e outros acreditam que eles serão soltos durante a grande tribulação. Uma linha de estudos acredita que o primeiro cavalo branco fala de Cristo, e outras linhas o oposto, o anticristo, que simboliza a falsa paz. Porque em Apocalipse 19 aparece no céu um outro cavalo, e o seu cavaleiro, que tem o nome de fiel e verdadeiro. Então eles dizem que o primeiro é o infiel e o mentiroso. É o que vem trazendo uma falsa paz, né? Então ouvireis de guerras, rumores de guerras. Temos aqui uma representação do Estado Islâmico, como Daniel diz que as nações se moveriam de um lado para o outro. Aqui nós vemos a representação dentro do que estudamos nas 70 semanas, né? O leão com asas de águia, Nabucodonosor, Babilônia, o urso com 3 costelas na boca, né? O Império Medo-Persa, o animal semelhante ao leopardo com 4 cabeças e 4 asas, o greco-macedônico, e um animal terrível, né? Com 10 chifres, dentes de ferro, né? Representa Roma, exatamente como aqui na estátua, né? A cabeça de ouro, ela representa a Babilônia, braços e peitos de prata, o Medo-Persa, ventre e coxa de bronze representa o Império Greco-Macedônico, a perna de ferro, Roma, e os pés, parte barro, parte ferro, representa o momento em que nós vivemos. Quando uma pedra cortada sem mão, viu Daniel, ela vem, choca-se contra o pé da estátua e esmiuça toda a estátua, né? Mostrando o juízo final de Cristo sobre os reinos que se sucederam, né? Aqui também uma lua vermelha aqui por detrás das nuvens, é um sinal também, né? Que a lua se tornará em sangue, algumas já aconteceram, né? Estão acontecendo como sinais mostrando que a volta de Cristo ela é iminente, né? Então, o que é Armagedon? Alguns acreditam que nesse local aqui é um monte, monte, Megido é o local de ajuntamento de tropas. Havia um castelo que foi, um castelo, era uma fortaleza, né? Naquela época não se usava muito castelo, era mais fortaleza, que foi edificada por Salomão para controlar, né, essa entrada em Israel, porque aí nós vamos ver que aí era uma rota muito importante, né, para aqueles que vinham do leste, oeste, norte, sul, e é um local onde aconteceram muitas batalhas. Por isso, né, o Senhor ele fala com João para escrever sobre uma batalha de grande porte, né, uma mega batalha, né, com milhões e milhões de soldados, né, que aconteceria nesse lugar por causa do histórico do local. Muitas batalhas ocorreram ali. Aqui tem uma frase, né, de Napoleão Bonaparte, né, quando ele passou por ali e lutou também naquele lugar, né, a imensidão da planície ela é tão notável que Napoleão supostamente declarou, né. Eu encontrei em vários lugares essa citação como dando crédito, né, a Napoleão Bonaparte. Ele diz que todos os exércitos do mundo poderiam manobrar suas forças nesta planície. Não há um lugar no mundo mais adequado para guerrear do que esse, Napoleão Bonaparte. Devido ao histórico, né, de tantas guerras e tantas mortes, de juízos, onde Israel, né, infelizmente, em algumas batalhas foi derrotado, mas em outras foi vitorioso. Eu chamo esse lugar de o Vale de Sombra da Morte. Mas eu também digo que neste lugar, né, Jesus virá para lutar e derrotar os adversários que se congregarão contra Israel. Então, Armagedon é isso, é simples, né? É o monte de Megido, e aqui vemos a planície, né, ou o vale, né, de Megido, lá atrás algumas montanhas, por isso é um vale, né?
montanhas de um lado, montanhas de um outro, né? Do outro. Então eu encontrei, né, pesquisando sobre vales, né? Encontrei vários vales na palavra. Às vezes a gente lê e passa direto, né? Como a gente costuma dizer aqui no Rio de Janeiro, passa batido, né? Alguns vales em Israel. Você pode ver à sua direita um mapa com a localização, né, de alguns vales. E os que eu encontrei quando botei aqui no buscador da Bíblia, né? O Vale de Refaim, o Vale de Elá ou Elat, o Vale dos Filhos de Imon, Vale de Cedron, Vale do Jordão, Vale de Sidim, Vale de Gerá, Vale de Baca, Vale de Beraca, Vale de Aijalon, Vale dos Ossos Secos, Vale da Sombra da Morte, Vale de Escol, de Acor, Siquém, Bazã, Vale do Sal, e 3 especiais que são citados, né, nos profetas menores e também em Apocalipse, que fazem referências, né, em Apocalipse sobre esse momento da batalha do Armagedon, são os vales de Josafá, o Vale de Jezreel e o Vale de Megido. Quando iriam entrar na terra, o Senhor já havia prometido, né, que a terra que eles iriam possuir era terra de montes e de vales, de chuvas beberás das águas. Nós vemos que as lutas travadas nos vales, elas foram mais difíceis, em especial contra aqueles povos que tinham carros ferrados, né, carruagens, né? Então Israel teve muitas dificuldades para guerrear e vencer os povos, né? Mas Deus também, né, obrou, né, em favor do seu povo, né, fazendo com que aqueles que, mesmo estando bem munidos, né, com um exército muito bem montado, equipado, fossem vencidos, né, por um povo bem pequeno, que é o povo de Israel, né? Isso vai acontecer ainda, né? Então aqui alguns vales, né? Vamos falar então um pouquinho aqui na pesquisa o que eu encontrei sobre o Vale de Megido, né? Eu vou deixar aqui esse link que está abaixo na descrição. Clica lá depois, você vai ler aqui um artigo muito bom, muito bom mesmo. Ele está em inglês, mas você pode passar para o português traduzir, né? Então, o Vale de Megido é conhecido por razões históricas, geográficas, teológicas e eu vou dizer aqui proféticas, né? E fica uma junção estratégica de estradas que vão do norte a sul e leste a oeste. Quem tinha o controle de Megido tinha o controle de uma das principais rotas comerciais da antiguidade. Em latim, a Via Maris, ou em português, né, o Caminho do Mar. Percorrendo diretamente Israel, passando por Megido, passando no Vale de Jezreel, que ele é ao lado, né, é vizinho, né, do Vale de Megido. A estrada estrategicamente posicionada corria entre o Egito no sul e a Mesopotâmia, moderno Irã, Iraque, né? Isso aqui nos dá uma dica aqui, quando o Jordão secar, né, abrindo caminho para os reis do Oriente, né, essa via vai trazer também, né, aqueles que estão acima, né? Irã, Iraque ou Anatólia, que é a moderna Turquia no norte. Praticamente todos os exércitos invasores que passaram por esta região durante os últimos 4.000 anos, eles lutaram batalha pelo controle do Vale de Megido e pelo Vale de Jezreel. A única exceção foi o exército de Alexandre o Grande, que não teve que lutar, porque a área se rendeu a ele antes da batalha, né? Aqui está no artigo também, né? É uma batalha que ocorreu no Vale de Megido em 1918. Foi um conflito militar ocorrido entre 19 e 25 de setembro daquele ano, né, de 1918, e juntamente com os desdobramentos da Batalha de Saron e de Nablus, representou a vitória culminante da conquista da Palestina pelo general britânico Edmund Allenby durante a Primeira Guerra Mundial. Aqui vai começar a beneficiar os judeus, né, também, hein, por causa de um tratado chamado Tratado de Balfour, né, que vai acontecer logo depois, acho que aconteceu em 1917. Mas vai começar a beneficiar então a Israel, né? As forças britânicas elas penetraram de forma massiva no Vale de Israel pelo oeste, né, através do Monte Carmelo, e cercaram as forças otomanas situadas no vale mencionado como o local onde as forças do anticristo se reuniram antes da batalha do Armagedon. Isso você vai encontrar no livro de Apocalipse.
e perto do Rio Jordão. Ao se tornar um visconde, né, depois ele recebeu um título de nobreza, e ele tomou, né, como sobrenome, né, o nome do Vale de Megido. Né? Então ele foi o primeiro visconde Allenby de Megido, né, porque ele venceu ali uma batalha. Né? Aqui já pulamos lá para o livro de Apocalipse. E também temos um link com o livro de Êxodo no capítulo 8, que é a praga das rãs. Como já havia dito aqui, que as taças, né, elas serão derramadas durante o período do Armagedon. A quinta taça ela é derramada sobre o trono, né, da besta. E a sexta ela é derramada sobre o rio Eufrates. E ele seca, preparando o caminho, né, para os reis do Oriente. E João ele viu da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então eles se congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Então eles foram para o monte de Megido, e ali eles podiam espalhar, né, as suas tropas pelo vale de Megido. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Estavam todos congregados, né? Então começa o juízo de Deus sobre eles, né? E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a cidade se fendeu em 3 partes. E a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, né? Porque virá também o juízo, né, sobre a grande Babilônia, por ter se levantado e matado, né? Estava com seu cálice, né, cheio do sangue dos santos, dos servos de Deus. Aqui tem uma indicação muito boa também sobre a tríade do mal, né? Nós temos a trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que tem um projeto de vida, de salvação. E a tríade do mal, o dragão, a besta e o falso profeta, da boca deles saíam espíritos imundos semelhantes a rãs. Vai ter que voltar lá no livro de Êxodo, quando o Senhor orientou que do rio subissem rãs. E elas entraram nos quartos, nas salas, nos fornos, elas estavam em todos os lugares. E ela levou, né, ela leva, né, o homem a praticar, né, as suas imundícias. Então é o espírito de argumentação e de convencimento, né, do adversário. Da boca da besta, né, então, da boca do dragão. O dragão, já lemos, né, em 2 Tessalonicenses 2:4, né, ele é o anticristo. Ele vai querer parecer com Deus, querendo ser adorado como Deus. Então, da boca dele vai sair esse convencimento, já está convencendo a muitos, né? Da boca da besta, ele simula Cristo. A besta, ela simula Cristo. E o falso profeta, ele simula ser o Espírito Santo. É a tríade do mal. Então, os magos, né, eles fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Então, os magos que usam de magias, de encantamento, né, o dragão, a besta e o falso profeta, que têm levantado homens para cumprirem ali, né, o seu intento. Né? Então, eles fariam prodígios, né? Está aqui em cima em Apocalipse 16:14, né? E o Senhor Jesus falou que nos últimos dias apareceriam falsos cristos, falsos profetas, que fariam grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então, alerta, povo, né? Que estejamos alertas, porque o adversário, né, a tríade do mal está aí, né? Operando, e vai convencer, né, os reis da terra a se levantarem contra o reino de Deus. Algumas citações bíblicas, né, sobre Megido. Isso aqui logo depois da entrada, né, Josué e Caleb, eles entram conquistando a terra. Algumas partes ficaram ainda para serem conquistadas pelos
por aqueles que herdaram, né, esses territórios, né? E a palavra diz que nem Manassés, né, nem os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, né, e nem os moradores de Megido, eles foram, né, repelidos, né? Com certeza estavam muito bem armados, e a palavra diz que eles tinham carros ferrados, né? Vieram os reis, aqui Juízes 5:19, vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanac junto às águas de Megido, né? Então aqui já fala de uma vitória que Débora e Baraque tiveram contra um grande exército que veio contra Israel. Já é profético, né? A batalha de Baraque e Débora já é profético daquilo que acontecerá no Armagedon. O Vale de Jezreel, que é vizinho, né, ao Vale de Megido. Megido, local de ajuntamento de tropas, e Jezreel, Deus semeia. É uma planície fértil que se estende desde a planície de Aco até o Jordão e ao Mar da Galiléia. Então ela é bem extensa, né? Ela vai em direção ao Jordão, para o sul e para o norte, né? O Vale de Israel era a principal rota que atravessava, né, a Terra Santa, entre o Mar Mediterrâneo a oeste e o Vale do Jordão a leste. Acontecimentos importantes, né? Ela era a principal estrada ligando o Egito à Mesopotâmia, onde depois vai ter uma guerra onde Josias, né, o rei Josias, ele foi derrotado porque não deu ouvidos à voz do Senhor. O Vale de Megido, ele está localizado na parte ocidental do Vale de Israel, eles são vizinhos, hein? Então, Jezreel aqui na Bíblia, no grego koiné, quando ela foi traduzida na Septuaginta, você pode encontrar na sua, em vez de Jezreel, Esdraelon, né? Esdraelon, né? Que é o nome do Vale de Jezreel. Muitas batalhas ocorreram ali. Então, Juízes 1:22-27, Juízes 5:19, né? Segundo Reis 23:29-30. Aqui só uma citação, né, de Juízes 6:33-34, que todos os midianitas, é a batalha de Gideão, né? Todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente, exatamente, né, como essa grande multidão que será convencida pelo dragão, a besta e pelo falso profeta, eles se ajuntaram num corpo e passaram e se puseram no seu campo, no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, que tocou a buzina, e as bireritas se ajuntaram após ele, e Gideão, com um exército pequeno, 300 homens, venceu um grande exército. Assim também Israel vencerá essa batalha contra um exército sem números, né? Sobre o campo de Israel também, né, ali houve um juízo, né, sobre Jezabel, que representa, né, a grande Babilônia, aquela falsa profetisa que está no livro de Apocalipse. Ela recebe um juízo porque ela se levantou, né, contra Nabote, que não quis passar, né, a sua vinha, que era a herança dele, né, não quis passar para Acabe, que era o marido, né, de Jezabel. E o Senhor trouxe um juízo sobre ela, que ali no campo de Israel, ela seria comida pelos cães. Já era um sinal do juízo sobre a carne, quando o Senhor convidará as aves do céu para comer a carne dos reis, dos tribunos, e no final lá da batalha, né? Vale de Josafá. Josafá significa Deus julgou, né? E as nações serão julgadas, condenadas e ajuizadas, né, nessa batalha final, né? E o Senhor, ele chama, né? Aqui é Joel capítulo 2, verso 3, e do verso 11 ao 17. Congregai todas as nações e farei descer ao Vale de Josafá. O Vale de Josafá, ele já é bem perto, né, de Jerusalém, né? E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Ajuntai-vos, vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, vós. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Um exército descerá dos céus, né? Cavaleiro branco, o fiel e verdadeiro, o que julga com justiça, ele descerá e vencerá, né, essa batalha, né? Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar
todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão. As estrelas se retirarão do seu esplendor. Né? Muito semelhante ao toque da quarta trombeta. Né? E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habita em Sião, no monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão por ela, ou seja, a vitória do Senhor já está decretada. Quando o Senhor deixa essas palavras, não somente para Israel, mas para nós hoje, o Senhor está dizendo que Ele está no controle. Nós somos um povo débil, fraco, né? Mas nós temos um Senhor que é forte, todo-poderoso, e que como Ele vencerá e tem vencido as batalhas, né, para Israel, o Senhor nosso Deus também vencerá as nossas batalhas, porque hoje nós somos o Israel de Deus. Então, ali no campo de Megido, voltando em Megido, né? Já tinha falado da batalha onde Josias ele foi derrotado, né? Então, em 609 a.C., né, Faraó Neco ele subiu para guerrear contra Carquemes junto ao rio, né? Tigres e Eufrates, e Josias saiu ao encontro. E depois de tudo isso, né, Josias foi um rei muito fiel, né? Depois de tudo isso, né, ele entrou numa batalha sem ter consultado a Deus, né? Havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes junto ao Eufrates, o rio Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele, Neco, mandou mensageiros dizendo: que tenho eu a fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de te opores a Deus que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos à palavra de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. Ali então a gente já percebe que Israel, antes de vencer nessa batalha, né, ele vai estar quase sendo derrotado. Até que ele vai ter que confiar no Messias. Quando não tiver mais esperanças, a esperança está em Cristo. Eles clamarão ao Senhor. Nós vamos ver aqui um texto que fala sobre isso, né? E os frecheiros, né, atiraram no rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha e o trouxeram a Jerusalém, e morreu e o sepultaram nos sepulcros de seu pai. Né? Então as batalhas, né, alguns ali venceram, outros foram derrotados. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, eles falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje. Aqui tem um ensino rapidinho para você. Se você não quer que haja uma lamentação sobre sua vida, derrotas, né? Escute a palavra de Deus, que saiu da boca do faraó, né? Deus me disse. E a própria Bíblia diz, né, que saíram da boca de Deus. Então, não faça nada contrário àquilo que é a palavra de Deus. Consulte ao Senhor. Josias não consultou, entrou numa batalha e perdeu. Antes de qualquer coisa, ore, jejue e busque, né, a direção do Senhor, para que não sejamos nem envergonhados e destruídos, né, na batalha, né? Então, a lamentação no Vale de Megido, né, ela traz uma lembrança histórica, a morte de Josias na Batalha do Vale em Megido, segundo Crônicas 35:22. A lamentação de Jerusalém recorda o luto nacional pela morte de Josias. O rei traspassado em Megido é a figura do povo que cai pela espada do exílio. Ora, os mais atos de Josias e tudo quanto fez porventura não estão escrito no livro das crônicas do rei de Judá? Nos seus dias subiu Neco, faraó, já lemos isso, né? E infelizmente ali ele foi derrotado, né? Jesus virá para lutar pelo seu povo.
como as forças do mal, né, que congregarão para lutar contra Israel, né, elas são inumeráveis, né, milhões e milhões de milhares, né? Então só haverá uma solução para Israel. Naquele dia, diz Zacarias no capítulo 12, verso 8, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e os que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Já há um juízo sobre eles. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Deus vai manifestar a sua graça para salvar os judeus. E Deus vai atender a súplica e o clamor do povo de Israel. A graça de Deus ainda está sendo derramada sobre as nossas vidas. E Deus pode ouvir a sua súplica. E olharão para mim. Quem está falando isso aqui é Jesus. Que eles olharão, as nações irão desamparar a Israel, eles não encontrarão uma saída, então eles olharão para mim, diz o Senhor Jesus, a quem transpassaram. Zacarias já profetizava sobre isso, né? A quem transpassaram, ou seja, aquele que foi morto na cruz, e plantearão como quem planteia por um unigênito. Jesus, ele é o unigênito de Deus Pai. E chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Lembra como os egípcios, eles choraram pelos primogênitos que lá morreram? Agora Israel estava vendo, né, os seus primogênitos sendo derrotados, né, na batalha do Armagedon. Então o que eles fazem? Eles clamam ao Senhor, eles olham para o Senhor, eles entendem que Cristo é o Salvador, não há outro Salvador, Jesus é o Salvador. E naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido, né? Eles vão chorar, vão clamar, mas depois vão glorificar, porque o Senhor, ele virá para lutar pelo seu povo, né? Jesus virá sim. Então lá em Apocalipse capítulo 19, você pode comparar com Ezequiel 39, né? E João diz assim, né? E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Então, esse cavaleiro, ele tem nome, Fiel e Verdadeiro. Jesus mesmo diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é fiel para com os seus. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo. E na sua cabeça havia muitos diademas. Os diademas eram colocados sobre a cabeça dos vitoriosos. Então, Cristo, ele tem conquistado e vencido muitas batalhas e tem vencido também as batalhas nas nossas vidas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, ou seja, Cristo que morreu na cruz, porque ele ainda está descendo, né? E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Cristo, o Logos de Deus, a palavra de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linhos, puro e branco. Alguns acreditam que a igreja desce junto com o Senhor para pelejar por Israel. Eu ainda não vejo a igreja aí. Eu só vejo depois, quando a palavra diz que o Cordeiro estava no Monte Sião com uma grande multidão, né? Então eu só vejo a igreja ali, a partir dali. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu o anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu. Então aqui é o clamor, né, o convite, né, para um banquete sobre a carne. Como o Senhor profetizou, né, que Jezabel ela seria comida, né, pelos cães ali no vale de Israel, todos esses exércitos que virão, eles também ali se ajuntarão, serão derrotados, 6 meses para enterrar, o sangue subindo até o freio dos cavalos, e o Senhor ele vai fazer então, né, um convite com uma grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus,
para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e de todos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e o exército e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais e que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais mortos foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves do céu se fartaram das suas carnes, né? Ou seja, o Senhor ele vence aqui a batalha, né, do Armagedon, né? Então, Ezequiel 39, eu disse para você comparar, né? Comparar com Apocalipse 19, aqui está o texto, né? Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda a espécie e todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei a carne e bebeis sangue, e comereis a carne dos poderosos, e bebereis sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, e de todos os engordados em Bazã, e comereis a gordura até fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício que vos sacrifiquei por vós, ou seja, o Senhor aniquilará os exércitos rivais, né? E vos fartareis a minha mesa de cavalos e de carros e de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. Eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu nome, verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre ele estiver descarregado, né? Então, sobre o assolador virá aquilo que já está determinado, né? Zacarias 14, né, 2 a 14 é um texto escatológico também, que fala também sobre esse momento. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E a metade da cidade sairá para o cativeiro, e o resto não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os pés sobre o Monte das Oliveiras, seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Ou seja, o Senhor virá, Jesus virá, né? Com os santos. É o cavaleiro branco com o exército de cavalos brancos que o segue, né? E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. Lembram de como Josué ele venceu a batalha? Quando ele disse para a lua, né? Ela deveria parar, né? E o sol e a lua pararam, né? Sobre o vale de Ajalon, né? E ali Josué ele venceu aquela batalha, não foi dia nem noite, né? Então acontecerá que naquele tempo haverá luz, como houve luz para Josué derrotar ali os seus adversários, né? Assim também será no dia dessa batalha. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém as águas vivas, metade dela para o mar oriente, metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei de toda a terra, ou seja, o milênio nele acontecerá, né? Naquele dia o Senhor ele será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gebá, em Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar. Desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta
que é a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lagares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém será habitada segura. Então acreditamos que será durante o milênio. Essa será a praga, né, com que o Senhor ferirá os povos que guerrearem contra Jerusalém. É o juízo sobre a carne, né? A sua carne será consumida, estando eles de pé. Então, a carne consumida, estando de pé, e apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão de seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um dele contra a mão do seu companheiro. Então aqui vemos os olhos apodrecendo nas órbitas. É uma comparação entre 1 João 2,16 e Zacarias 14,12. Os olhos apodrecendo nas órbitas é a concupiscência dos olhos, será julgada. A carne serão consumidos ainda estando de pé, né? É a concupiscência da carne, né? E a boca, ela apodrecerá, né? A língua apodrecerá na boca, né? Que é a soberba da vida. A língua é o grande membro aí, né? Um pequeno membro, na realidade, né? Que põe fogo em um grande bosque, né? Estamos encerrando. Qual é o juízo de Deus para a carne? Ezequiel 38, 18, 21 e 22. O Senhor fará se abater sobre toda a carne a peste, a espada e o sangue, bem como as pedras de saraiva, fogo e enxofre. Aqui há um traço, uma correlação muito estreita, né, com as 10 pragas lá do Egito, né? Quando será esse juízo sobre a carne? Né? Ezequiel 39, 11, Zacarias 14, 1 a 3. Né? No final da grande tribulação. Metade do período de 7 anos, a última semana de Daniel, a Septuaginta, né? Quando muitas nações, formando um exército de 200 milhões de soldados, Apocalipse 19, 16, eles vierem para invadir e destruir Israel e tomar Jerusalém. Esse exército virá pelo norte e acampará no vale de Jezreel, ou no vale de Armagedon, ou no vale de Megido, né? Próximo ao monte Armegido. Apocalipse 16, 16, e no vale de Josafá, que é o mais próximo de Jerusalém, onde o Senhor os enfrentará e os destruirá. Como se dará o juízo sobre a carne? As aves do céu, né? O Senhor, ele vai derramar ali da sua ira e vai destruir todos, ainda vai convidar, né, as aves e os animais do campo para um grande banquete sobre a carne, né? Após essa batalha, o Filho do Homem profetiza contra Gog e Magog. Virá ainda uma outra batalha, né? Tem a batalha de Armagedon e a batalha e o juízo final. Depois do milênio, só após o milênio. Assim diz o Senhor Jeová: eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir da banda do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairá tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina e as aves de toda a asa e todos os animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás. Porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os habitantes seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Então, acabando os 1000 anos, né, Satanás ele estava preso, ele estava amarrado, ele será solto e sairá para enganar, né, as nações que estão espalhadas pelos 4 cantos da terra. E Gog e Magog, cujo número é como da areia do mar, se ajuntará em batalha e subirão, né, como a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas descerá fogo do céu e os devorará. Então temos uma batalha antes do milênio, e esta aqui, como diz o texto, e acabando os 1000 anos, Satanás, né, o adversário, será solto, ele vai convencer Gog e Magog para virem guerrear contra Israel. E o lagar será pisado fora da cidade, né?
e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, mais uma vez por um espaço de 1.600 estádios, né? Encerrando, algumas recomendações de leitura aqui e de aquisição, né? Dicionário da Bíblia, John D. Davis, História dos Hebreus, História dos Judeus, a Bíblia Hebraica, a Bíblia King James, a Enciclopédia Judaica, Conhecimento Judaico, volume 1, Um Minuto aqui, o Guia de Estudos Bíblicos, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz bastantes anotações sobre isso. Aqui está o link do arquivo que fala sobre, né, o Armagedon, o Vale. Eu quero sempre agradecer aqui a alguns irmãos que fizeram algumas doações, me deram alguns presentes em livro, né? A Ana e o Jeff, que são lá de Orlando, Estados Unidos, Militão está em Tombos, em Minas Gerais, Carlos Eduardo aqui no Recreio, o Elias em Caxias, o Ricardo na Barra, o Gabriel aqui também na Barra. Obrigado aí pelos presentes, né? A todos a paz do Senhor Jesus. Agora vamos voltar, né, às 70 semanas, quando vamos falar um pouco mais sobre a primeira metade, as duas testemunhas, e a segunda metade, né, a quebra do pacto, e um pouco mais sobre a batalha do Armagedon, tudo com base nos textos da Bíblia. E se encontrarmos alguma referência, né, bibliográfica ou algum vídeo, algum assunto que seja bom, nós acrescentaremos aqui. Amém? A todos a paz do Senhor. Espero aí os seus comentários. A todos tenham aí um bom dia. Não sei se você vai assistir de dia. Um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada. Nos encontramos em breve.